nesse santuário, nesta manhã abençoada, feliz, bonita, que Deus nos concede. Trazemos em nosso coração as nossas esperanças, nossas expectativas, a nossa certeza do Deus que nos acompanha, que não nos abandona, do Deus que se faz presente em nossa vida, que nos chama também para com Ele caminhar e anunciar a sua palavra. Ouvimos com muito carinho, queridos irmãos, a primeira leitura, início do livro do profeta Jeremias, falando da sua vocação, de como ele foi escolhido, eleito por Deus, ungido por Deus, para ser o grande profeta das nações, para ser um anunciador, um mensageiro do amor de Deus, por onde quer que ele fosse. E Jeremias vai encontrar grandes desafios. Ele pega um período muito turbulento da história do povo de Israel. Grandes perseguições, grandes diferenças sociais, corrupções no poder, corrupções no meio do povo, corrupções morais gravíssimas. E é tudo isso que esse profeta vai enfrentar. Mas ele enfrenta tudo isso na certeza de que a missão não é dele. Ele é profeta porque Deus o escolheu, porque Deus o estabeleceu como profeta. O profetismo, queridos irmãos e irmãs, que é o tema da liturgia desse domingo, compete a mim, a você, a cada um de nós, cristãos, cristãs, pelo nosso batismo, que pela graça de sermos batizados nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. Ou seja, todo cristão é chamado a ser uma voz profética neste mundo, e não sermos convenientes, subservientes aos poderes do mal instituídos neste mundo. Ainda que muitas vezes isso custe, como vai custar ao profeta Jeremias, assim como custar a tantos santos mártires na história da igreja, nós não podemos nos acovardar. Aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que pode, aquilo que não pode, não pode. Aquilo que é de acordo com a palavra de Deus, é palavra de Deus, aquilo que não é palavra de Deus, não é palavra de Deus. E não existe meio termo. Mas nós perdemos este ímpeto, esse protagonismo profético, de professarmos a verdade, de vivermos a verdade, por medo de desagradarmos as pessoas, por medo de afastarmos as pessoas, de perdermos as pessoas. Não, mas se eu falar isso, meu filho vai brigar comigo, se eu falar isso, eu vou ficar sozinho. Antes ficarmos sozinhos do que com a companhia daquelas que não temem e não servem a Deus. Isso também em nossas comunidades, em nossas igrejas. Quando nós encontramos nossos ministros, às vezes sacerdotes, pastores, os profetas dos dias de hoje, aqueles que ministram a palavra de Deus, que deixaram de ser profetas, se tornaram coach. Não fala mais de Jesus Cristo, não fala mais da cruz, não fala mais da salvação. Fala agora do homem, da autoajuda. Você precisa ser bem, você é vitorioso, você é superior, você vai dar certo. E não se anuncia mais Jesus Cristo, não se prega mais o amor de Deus, não se prega mais aquilo que nos fala a segunda leitura, o aspirar aos dons do alto. Se prega muito mais a autoajuda do que a ajuda do alto. E nós esquecemos como cristãos aonde que provém a nossa ajuda. A gente acha que vem de nós mesmos, da nossa força interior, e esquecemos que a nossa ajuda vem do alto. E aí São Paulo nos grita na segunda leitura, aspirai aos dons do alto. E a gente fica aí, perdido nas coisas do mundo. Sermos profetas nos dias de hoje, queridos irmãos e irmãs, é sermos um sinal de distinção, é sermos diferentes daquilo
que todo mundo faz. Não é vivermos como todo mundo vive. Ah, que legal, que bacana. É sermos um sinal de contradição, como sempre foram os profetas. Assim como foi Jesus no Evangelho. Olha o que nós ouvimos no Evangelho de hoje. A sequência de domingo passado, quando Jesus entra na sinagoga, pega o livro do profeta Isaías, lê. Constituído. Ali ele termina, enrola o livro e diz: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura. E as pessoas olham para ele, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, mas vão exclamar: não é esse o filho de José? Quem é ele para estar dizendo isto? A sequência, o Evangelho de hoje. Porque quando ele fala a verdade, daí ele incomoda. Quando ele fala aquilo que agrada a todo mundo, quando nossa igreja fala bonitas coisas, que todo mundo quer ouvir do jeitinho certo, ah, tudo bom. Mas quando o nosso Papa assume uma postura profética, nossos bispos, nossos sacerdotes, assumem uma postura profética, daí a gente fica assim: não, onde que se viu falar uma coisa dessa? Então nós, queridos irmãos, também, na nossa casa, como pai, como mãe, assumimos essa postura profética, de defendermos a verdade, defendermos o Evangelho. Padre, mas vai dar certo isso? Vai, meu irmão, vai. Tenha certeza que dará certo, porque quem nos garante isto é a própria palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. E aí vamos voltar lá na primeira leitura. Farão guerras contra ti, mas não prevalecerão. Por quê? Porque eu estou contigo para defender-te. Olha só. Então a gente não tem que ter medo de ser parceiro da verdade, de viver a verdade, de viver o amor, de fazer aquilo que é certo no nosso mundo. Não precisamos ser Maria vai com as outras porque todo mundo está fazendo. Não temos que ir na onda do mundo, das ideologias, dos pensamentos deste mundo, porque todo mundo está indo. Seja você esse sinal de contradição. Não tenhas medo. Anuncie, viva. E Deus está com você. Ah, quanta gente que desiste de amar, de servir a Deus no seu dia a dia, por medo do que os outros vão dizer, do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. E fica correndo para cá e para lá, e as coisas não caminham, não vão para frente. Que nós possamos tomar posse desta palavra de Deus. Não tenhas medo, eu te farei tremer na presença deles. Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos realmente tomar posse da bênção, da graça de Deus. Segunda leitura, para encerrarmos, queridos irmãos, nos fala do aspirar aos dons do alto e buscar realmente as coisas do alto, buscar aquilo realmente que é de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. E Paulo vai nos dizer nessa carta aos Coríntios, dessa riqueza tão grande, da fé, da esperança, das coisas todas que nós devemos buscar. Mas ele fala, olha, o grande dom de quem busca as coisas do alto é a caridade, é o amor. Fazer tudo movido pelo amor, movido pelo carinho. E aí a gente vê, aí ele vai dizer nessa segunda leitura: se eu falasse todas as línguas dos homens, dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como um bronze que soa em vão, um símbolo, um sino que bate à toa. Se eu tivesse o dom da profecia, se eu conhecesse os mistérios, toda a ciência, se tivesse fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse caridade. Muita gente diz, eu não tenho aquele dom bonito de profetizar, de pregar, de falar, de anunciar, de cantar. Eu não tenho o dom de ler na igreja. Eu não tenho o dom de fazer isso, de fazer aquilo, como aquele fulano, como aquela fulano, de estar na frente desse movimento, daquilo, de ser catequista, disso, daquilo. Mas o dom de amar,
A esse dom ninguém pode renunciar, queridos irmãos e irmãs. Ao dom de amar, ninguém pode renunciar. E se eu não tiver amor, tudo o resto perde o sentido. E quantas vezes nós encontramos pessoas, e não estamos falando lá no mundão, não. Às vezes dentro da própria comunidade, dentro da própria igreja. E quando isso acontece dentro do santuário, então nem se fala, né? A briga às vezes por causa de uma cadeira, a briga por causa de um lugar. A falta de caridade, de amor com o outro. Porque não pensa no outro, lá em casa. Porque não pensa no esposo, porque não pensa no irmão, porque não pensa no marido. Porque não pensa no vizinho. Ah, meu som está torando no último lá. Não estou nem aí se o outro está doente, se o outro está com dor de cabeça, se o vizinho está incomodado ou não. A falta de caridade no dia a dia. Se eu estou jogando coisa fora e o outro está passando fome ou não. A gente vai vivendo. Vai se acostumando a viver sem o amor, sem a caridade, sem se colocar no lugar do outro, sem se preocupar com o outro. E a gente ainda diz que tem fé. Como termos fé? Podemos ter fé, mas nada disso adianta se não tivermos caridade, se não tivermos amor, nos diz a palavra de Deus. Então vamos pedir a Deus hoje essa grande graça de amarmos mais e amarmos no espírito da caridade de Cristo, aquele amor desinteressado, que é a caridade. A cruz de Cristo nos responde. Amou-nos de forma desinteressada. Amou-nos enquanto somos pecadores, não nos amou porque nós íamos amá-lo, amou simplesmente por amar. Que nós possamos amar as pessoas mais, não porque elas são como nós gostaríamos que fossem, mas porque nossa missão é amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.